Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu quero lhes falar a base da palavra do nosso Deus, né? A Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, né? E desta feita, eu gostaria de considerar com vocês o capítulo de número 15 da primeira carta aos Coríntios, né? O apóstolo Paulo, sob inspiração, obviamente, escrevendo àquela congregação, ele traz à atenção muitas coisas de suma importância e que todos nós sabemos como cristãos, né? A palavra de Deus, embora tenha sido dirigida em primeira mão para aqueles cristãos primitivos, né, da congregação ou da igreja primitiva, né? Mas como extensão serve para todos nós cristãos espalhados no mundo inteiro, né? Obviamente, e aí se encaixa nós aqui do Brasil, né? Mas o tema do nosso vídeo, da nossa palestra hoje é o seguinte, é uma pergunta que supostamente Paulo tenha feito, né? Com indagação assim de que aqueles cristãos lá, eles poderiam ter feito, poderiam ter sugerido, né? Foi a pergunta que está registrada no capítulo 15, como eu falei aqui para vocês, no versículo de número 35. Que pergunta seria essa que Paulo provavelmente tenha feito, né? Vamos deixar que a palavra de Deus nos responda, né? Então, se abrirmos aqui, como eu falei, em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, e o verso que nós vamos ler é o verso 35, que diz assim, Paulo diz, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Então, esse é o tema deste vídeo. Essas duas perguntas, né? Como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo eles virão? Bem, mas por que Paulo ele sugere que aqueles irmãos poderiam ter feito essas duas perguntas? Por quê? Se nós formos ler o contexto, ou seja, se nós começarmos o capítulo de número 15, desde o versículo de número 1, nós vamos observar que naquela congregação lá em Coríntios, né, alguns irmãos estavam sugerindo, achando que não ocorreu a ressurreição, principalmente a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, por eles pensarem desta forma, foi que Paulo faz essas duas perguntas, né, para aqueles irmãos. Agora, é sabido da nossa parte, né, que lemos a palavra de Deus todos os dias, é sabido da nossa parte que essa polêmica se deu e Paulo chega até a falar para aqueles coríntios, né, aqueles coríntios que podemos dizer, alguns deles, né, como foi sugerido no capítulo 15, que se não houvesse ressurreição, se Cristo não tivesse morrido e não tivesse sido ressuscitado, qual seria o objetivo de muitos irmãos terem morrido por Cristo? O próprio Paulo chega a mencionar na carta aqui aos Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 31, né, o versículo anterior, ele chega a mencionar e diz o seguinte, olha, todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele continua, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, porque amanhã iremos morrer. Então note o que é que Paulo diz aqui. Ora, se ele em Éfeso lutou contra feras, e aí essas feras nós podemos
entender ou feras realmente literal, né? Porque era costume naquelas arenas lá do tempo romano, né? Era costume as feras, eles colocarem as feras para comer, matar os cristãos, né? Ou podemos também entender que essas feras podiam ser homens com atitudes animalescas, com atitudes de feras, né? E é bem comum a gente hoje até de falar, né? Às vezes as pessoas cometem tantas barbaridades que nós dizemos assim, poxa, isso não é um homem, isso é um bicho, né? Às vezes a gente não usa essa expressão. Então podemos entender as duas coisas, né? Podia ser feras literal, que Paulo teve que lutar, brigar, né? Não sei, mas também podia ser feras no sentido simbólico, né? Referindo-se a homens com atitudes de feras, com atitudes animalescas. Mas, seja fera literal, seja homens de atitude animalescas, o ponto aqui em questão é, se Paulo colocou sua vida em risco, em jogo, por causa de uma esperança da ressurreição, como é que aqueles cristãos, alguns daqueles cristãos, né, estavam dizendo que não havia ressurreição, que Cristo não tinha sido ressuscitado? E aí, bem, Paulo fica triste, né? Mas o que é que Paulo faz? Paulo passa a dizer que realmente a ressurreição ocorreu. E aí, se ela ocorreu, uma outra dúvida que se dava é, com que espécie de corpo esses irmãos ressuscitados viriam, né? Como se daria, conforme é o tema de nossa palestra hoje, né? Mas alguém podia perguntar, Paulo diz no versículo 35, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo vem? E aí o bonito, né? O interessante, a coisa de Deus, o mistério de Deus é tão bom, tão grandioso, que Paulo passa a descrever dos versículos 36, 37, até o último versículo, né, do capítulo 15, que é o versículo de número 58, ele passa a descrever muitas coisas importantes que lá ocorreram, né? Bem, mas com que espécie de corpo nós voltaremos? Que corpo? Eu vou deixar para responder a vocês daqui a pouco, para que o vídeo não fique muito grande, tá bom? Eu volto já. Aguarde aí, hein?